E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando os meninos de 17 para 18 anos até os 26 anos, que são as últimas semanas de inscrição para o Miss Teresópolis 2020. E deve ser feito único e exclusivamente no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Romuquim número 9, em frente à Receita Federal. E para as meninas de 4 a 17 anos, para o Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2020, as inscrições também estão abertas. Só que essas vão vai ser um pouco mais prolongado e vai até o final deste mês de abril. O Miss Teresópolis termina as inscrições por agora. São as últimas 2 semanas, eu acredito. Não deve ir mais adiante. Então, se você quer participar do Miss Teresópolis, vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição, assim como para as crianças, também para o Miss Estado do Rio de Janeiro 2020. Inclusive, nós tivemos aí, no concurso que a gente manda do Miss Brasil, a nossa Miss Brasil, representante de Mato Grosso, foi eleita Miss Teen Universe. É a primeira brasileira teen a ser eleita num concurso internacional. Isso é muito bacana e justamente é o concurso que a gente envia. Então esse é motivo de muita alegria para nós. E ela é uma menina muito bonita e realmente encantou a todos que estavam lá, concorreu com os Estados Unidos, com vários países, e o Brasil foi o vitorioso na categoria Teen Universe. Bom, gente, como eu disse para vocês, agora nós vamos falar sobre um outro assunto, que é o autismo. No dia 2 de abril é o Dia Nacional ou Internacional? Nacional do Autismo. Então, muito bem. E que está ao meu lado a doutora Adriana Magalhães, que nos atende sempre para falar sobre assuntos que realmente mexem com o psicológico de todos nós. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Luiz. Obrigada pelo convite. O assunto é da maior relevância, como sempre. Graças a Deus, a gente sempre informando. Muito contente. A intenção aqui do programa é sempre essa. Não só trabalhar com a questão da moda, da beleza, mas também da informação, porque é muito importante. E da saúde. E da saúde. O dia do autismo. Vamos falar sobre o autismo. Vamos. Existem vários tipos de autismo, né? Várias categorias, pelo que eu posso entender. Porque eu tenho um conhecimento de um menino que já esteve aqui no meu programa, que é uma criança adorável, que ele tem uma vida muito normal. Quem não sabe nem que ele tem. E ontem eu vi um caso de um menino na TV que é autista e que ele tem um problema com fogos de artifício. Ele tem a mesma sensibilidade como tem os animais em relação a fogos de artifício. Ele, inclusive, conseguiu... acho que é em Vassouras, a cidade, ele conseguiu uma lei com o nome dele para que proibisse o uso de fogos de artifício. Fala um pouquinho sobre o autismo para a gente. Então, vamos falar. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui já bem claro é o seguinte. Em algum momento... dentro dessa década, né, uma atriz, que agora me foge o nome, norte-americana, disse que o filho dela passou a ser autista a partir da vacinação. Nossa. E isso é uma mentira fake news. Absurda, fake news, é tudo de ruim. Isso não existe. Também acho que não. O autismo, ele não tem marcadores biológicos, né? Ou pelo menos até agora não se encontrou marcadores biológicos, como, por exemplo, a síndrome 21, que é a síndrome de Down, então você tem uma trissomia, né? E assim, mas no autismo, não. O autismo ele é dividido atualmente em três categorias: o leve, o moderado e o severo. Pronto, é isso que eu queria dizer. Os tipos de autismo, né? Então, é como jogar uma pedrinha no lago. A que está mais próxima é o severo, a ondinha que está no meio, a médio, né? E lá na ponta, o moderado. Né? Sendo que, hoje, essa é uma informação perigosa de ser passada aqui no teu programa, Luiz, pelo seguinte, porque hoje é uma criança para 59 nascidos. Tá? Agora, isso apareceu agora? Não. Não sei. Ninguém sabe. Porque a gente não tinha... no século passado, no início do século passado, porque ela é descrita em 1943, não se fazia pesquisa a respeito. Então, quando o autismo passa a ser de notificação, passa a ser contabilizado, né, ele vem muito raramente. Aí vem o filho é mal criado, o filho é birrento, o filho é pirracento, ele é espírito de porco. O que essa criança é? Né? Então, ficou uma coisa muito nebulosa a respeito disso. Só se considerava autismo o autismo severo, aquele que a criança fica no cantinho se balançando todo o tempo. Né? Então, as outras formas de autismo não eram consideradas, ou eram consideradas como uma criança mal criada, enfim. E que não é.
Sim. Existe uma diferença muito grande. Essa atriz norte-americana, ela fala que o filho passou a ser autista porque coincide a época em que a criança começa a falar, né, de 18 meses até 24 meses, é a época que a criança começa a falar e a criança para. Ela corta a comunicação. Né? Ela corta a comunicação e aí, né, nesse período, é que você começa a ter algumas noções do que está acontecendo com a criança. E que normalmente é assim, a primeira coisa é o corte da comunicação. Né? Ele fecha a via de comunicação. Não é introspecção, ele corta a via de comunicação. A pessoa fica introspecta, ele fica para dentro. Ele fica para dentro. É como se fosse uma ostra, né? Uma ostrinha. Exatamente. E todos os outros sentidos se exacerbam a partir daí. Audição, gustação, tato, olfação, todos os outros sentidos ficam extremamente exacerbados. Então, o estímulo visual, por exemplo, está vendo um filme, jogando um videogame, não, ele não aguenta. Porque, diferente do nosso cérebro, a neurociência já vem falando, o nosso cérebro ele funciona assim. A gente faz uma coisa de cada vez. Né? Então, assim, você vê que os carros hoje em dia não têm mais cinzeiro, porque o motorista não pode mais fumar e dirigir. Sim. Por quê? Porque o cérebro da gente ele funciona assim. Para eu acender um cigarro, né, eu tenho que me desligar da estrada. Né? Isso é muito rápido, então isso passa despercebido. Mas, realmente, para fazer uma ação, eu tenho que me desligar da outra. Isso é numa fração de milésimos de segundo. O autista não faz isso. Então, ao final do dia, ele está fazendo 3.000 atividades ao mesmo tempo. Ele está envolto num mar de ações e ele não aguenta, ele não suporta, ele entra em crise. Então, aquilo que você escuta com, vamos botar aí, 35 decibéis, tá? Ele vai escutar com 350. Nossa. Sabe? O que você acha que está bem temperado, para ele está salgadíssimo. É tudo muito exagerado. Tudo muito, né? É muito frio, é muito calor. Né? Então, vem aqueles movimentos, o movimento estereotipado, né? que são sinalizadores que ele nos dá para dizer eu estou extremamente incomodado. E também na brincadeira você pode perceber o seguinte, o autista ele não brinca, ele organiza os brinquedos. Todo mundo brinca com o carrinho, ele vai girar só a rodinha do carrinho. Ele vai ficar só na rodinha do carrinho. E ali ele vai. E se você deixar, ele vai por toda a vida. Uhum. Uma outra característica também, que é interessante perceber, é a matriz alimentar. O autista, ele é interessante nele, que ele precisa criar rotina para não se perder nesse mar de informações que ele não consegue se desligar. Então, como defesa, ele vem criando os próprios rituais. Então, se ele come arroz, feijão, ele todo dia vai querer arroz e feijão dispostos no prato, sempre da mesma maneira. É a única forma que ele tem de ter controle sobre alguma coisa. Todo autista tem toque? Agora você fez uma pergunta difícil, né? Porque você está falando dessa forma muito toque, certinha todo o tempo, isso é uma questão de toque. Que o nem sempre é do autista, né? É um dos filhos da ansiedade. Sim. E o toque é a maneira como eu controlo a minha ansiedade. Sim. Certo? No caso do autista, eu não acredito que ele seja ansioso. Tá? Eu acredito que ele tente se organizar. Ele tenta arrumar tudo. Tá? Tudo tem que ter um lugar e não pode mudar a rotina. Né? Agora, não chegamos ainda ao ponto de descobrir se ele tem, se ele é um ansioso. Entendi. Né? Porque, ao que parece, ele tem um ego menor. Não é contraditório o que você está falando para mim? Porque a gente está falando para o público, mas de modo geral. Então, por exemplo, quando você diz que o autista ele faz milhões de coisas ao mesmo tempo,
ou seja, o cérebro dele trabalha de uma maneira muito acelerada e ele consegue cantar, assoviar e chupar cana, vamos falar claro assim, para ficar mais... Não, ele não consegue fazer isso tudo. Ele consegue assim, ele consegue fazer uma coisa sem parar a outra. Sim, pois é, mas tudo ao mesmo tempo. Tudo, Isso não é também uma característica da ansiedade? Porque, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo também. Ela não é autista, mas ela é ansiosa. Então, por exemplo, eu tenho que telefonar, aí ao mesmo tempo eu tenho que ligar a televisão, ao mesmo tempo eu tenho que fazer... Só que no caso do autista não tem o eu. Comer, entendeu? No caso do autista não tem o eu. Eu não tenho o eu? Não. Não entendi. Eu não tenho o eu. Eu tenho que fazer isso. Ah, sim. Tá? O meu eu é interno e o seu eu não manda no meu eu. É uma questão de ego. Tá? E como eu não tenho o meu eu, né, o seu eu não pode comandar o meu eu porque eu não vou deixar. Né? Porque o meu eu é pequeno, o meu superego, o meu id é muito grande para que o seu eu me mande. Né? Então eu vou fazer as coisas da minha maneira e não vou aceitar que você interfira. A não ser que, por exemplo, ele gosta muito de animais, porque nos autistas é muito comum que você encontre altas habilidades, né? Que são os super gênios. Né? Então, por exemplo, se você precisa, o professor, o pedagogo, o terapeuta ocupacional, ele só gosta de animais e você precisa ensinar matemática para ele, então você tem que perguntar quantos elefantes tem nessa manada. Aí, você tem que usar a linguagem do que ele entende. Do que ele gosta. E do que ele gosta. Aí ele vai dizer, tem 12. Então ele tem 1 dúzia de elefantes. E metade foi beber água. Entendi. Né? Então são 6. Você vai trabalhar em cima de elefantes. Você vai ensinar geografia em cima de elefantes. É um discernimento muito grande para entender como explicar. Agora, por exemplo, dentro do colégio, é uma coisa que normalmente... o autista, ele frequenta o colégio como qualquer outro. Frequenta. Ele não pode nem discriminar uma situação dessa, porque não tem nem porquê. Ele é uma pessoa como eu, como você. Sim, ele tem outras habilidades e outras sensibilidades que talvez eu não tenha e eu não desenvolvi, nem você. Mas ele tem que ser tratado sem discriminação. Não, ele não tem que ser discriminado. Ele é o João, que mora em Teresópolis, que estuda na escola X, e também tem autismo. Ele não é o autista João, que mora em Teresópolis. Mas como é que o professor e os colegas lidam com isso? Sim. Existe hoje um programa, né, que é o programa de recompensa, é a terapia cognitivo-comportamental, que chega no Brasil por através de Aaron Beck. Né? É se então. Então, o professor é orientado, quando ele aponta, né, a perguntar, o que você quer? É água? Né? E ele vai recebendo. Ele não precisa fazer a birra. Porque é preciso, inclusive, distinguir o que é birra do que é Asperger. A birra, eu quero que você me pague um sorvete, Luiz. Eu quero, vou me jogar no chão, eu quero que você me pague um sorvete. Aí, quando eu consigo que você me pague um sorvete, fica tudo bem. O autista, não. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui com essa luz, porque essa luz para o autista é muito forte, incomoda tremendamente. Então ele quer sair do ambiente, é aí que ele faz a birra. Não é por alguma coisa ou por alguém. É por incômodo. É por incômodo, entendeu? E isso aí tem que ser notado. Isso é muito percebido na escola. Agora, os professores têm essa orientação, sim, de cuidar do autista dentro dessa regra. Se, então, dessa contiguidade. Os professores, talvez, mas e as crianças? As crianças normalmente abraçam o autista, porque ele não implica em perigo. Né? Ele não implica em perigo. E as crianças têm muita curiosidade, isso eu já notei, que as crianças têm muita curiosidade de saber o que é mundo azul. Em que mundo você está? Né? Porque, por exemplo, se você diz para um autista, hoje eu estou no mundo da Lua, ele vai imaginar que você está caminhando em cima do satélite natural da Terra. Uhum. Enfim, né? Você está lá, ele vai ficar olhando para a Lua. Pô, cadê Luiz? Cadê Luiz? Né? Ele vai ficar olhando. Então, as crianças têm muita curiosidade. O mundo do autista é um mundo muito interessante. Né? É um mundo que, ao mesmo tempo, se pensa ser silencioso, mas é um mundo que é muito pensado. Você está falando das boas crianças, mas existe muito bullying.
E tem muitas crianças cruéis. A gente sabe disso porque a gente vê a quantidade de bullying que as crianças sofrem no colégio, e isso cada vez está fazendo com que as crianças fiquem mais introspectas e até tentem suicídio. E a gente já ouve isso o tempo inteiro em vários telejornais, a gente vê na internet. Então, existe sim o bullying. Nem toda criança tem essa visão que você falou do mundo azul, de querer saber da lua. Ele acha que você é diferente, então vamos... Mas ele não vai fazer isso com o autista, você sabe por quê? Porque o autista, ele não vai guardar norma como as outras crianças guardam. Uma vez incomodado, ele vai berrar na hora. Seja com quem for, aonde for, ele pode estar diante do Papa. Se ele tiver que dar um grito, ele vai dar o grito. Nesse caso, justamente pela essa questão do id ser muito grande, do eu ser um pouco menor. Outras crianças reprimem, ele não reprime. Ele não reprime. Perfeito. Ele está sozinho. Exato. O mundo é dele, eu faço no meu mundo o que eu quiser. Então, muito bem, e está muito certo. E é isso que acontece. Se todas as crianças agissem assim... Ele berra na hora. Tem que berrar mesmo, na hora. Sabe? Ele vai se balançar, ele vai fazer movimentos estereotipados ou repetitivos, mas ele vai sinalizar imediatamente. Ele não vai ficar quietinho e no canto, assim como tipo as outras... acuado, como as outras crianças ficam, e você vê a criança triste, pergunta, e ela, por medo, muitas vezes, por acanhamento, não diz. O autista não, o berro é na hora. Muito bem. Doutora Adriana, existe uma maneira psicológica, do lado da psicologia, de tratar o autista para que ele cada vez se torne mais autônomo. Não só mais autônomo, mas também ele consiga controlar mais os seus instintos, que são extremamente aguçados, e conseguir conviver mais tranquilamente na sociedade, até mesmo um casamento, uma relação mais normal, que eu digo entre aspas, porque normalidade não existe, cada um tem a sua, mas eu digo assim, dele estar mais próximo da normalidade do ser humano. Tem. Existe a terapia cognitivo-comportamental, que tem feito grande sucesso, grandes avanços têm ocorrido. As pessoas portadoras de autismo, né, estão no mercado de trabalho, já estão inseridas no mercado de trabalho. Isso é ótimo. Já temos, inclusive, motoristas autistas. Olha. Motoristas autistas, entendeu? Com Asperger, né, que é a forma mais suave, mas temos, sabe, são pessoas extremamente dóceis, extremamente responsáveis, cônscios de suas responsabilidades. Então, assim, nada os impede. O problema é como chegar lá. E aí vem a terapia cognitivo-comportamental, que, por lei, inclusive, eles têm direito no CAPSI. Né? Em toda a cidade tem que ter um CAPSI, e esse CAPSI deve ter lá esse recurso, que é a terapia cognitivo-comportamental específica para autistas. Muito bem. Doutora Adriana, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. Eu acho que é tão importante a gente mostrar esses assuntos e dizer para as pessoas, preconceitos não podem ser mais justificados. A gente tem que eliminar de vez todo e qualquer tipo de preconceito. Eu acho que o autista ele é um ser extremamente muito mais sensível do que um homem como eu, como a doutora Adriana. Então, a sensibilidade dele tem que ser uma maneira de mostrar para a gente o quanto nós somos pequenos diante da imensidão que um autista tem para oferecer. Eu acho que nós somos muito pequenos. A gente não consegue entender por isso. Quer dizer, a gente não, eu entendo, a doutora também, mas muitas pessoas não entendem. O autista ele tem que ser respeitado. Ele é um ser tão magnífico. Mãe, se você tem um filho autista, você sabe que você tem um anjo dentro de casa. Porque eu conheço uma que eu mando um beijo de coração, ela sabe de quem eu estou falando. Ele já esteve no meu programa, ela é uma mãe querida, uma mãe amável, e o menino é um encantador, você sabe também de quem eu estou falando. Eu mando um beijo e dedico esse programa a esse menino especial, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero, eu não sei se eu tenho essa possibilidade de falar, sem falar com a mãe, obviamente, mas eu mando um beijo muito carinhoso para você. Você sabe de quem eu estou falando, mãe querida, um beijo grande, seu filho é um encanto, e eu dedico esse programa pelo Dia do Autismo que aconteceu ontem a vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Seu telefone, por favor. 97338-7222. Muito obrigado, minha flor. Obrigada, a gente se vê, tá? Com certeza. Bom, gente, não sai daí, que depois dos intervalos comerciais eu tenho um curso de teatro gratuito da ProArte. E nós vamos saber esses detalhes já, depois dos intervalos comerciais, ao vivo pela Diário TV Canal 4, no programa Luiz Costa. Até já.